Gostaria de compartilhar com as irmãs em Jeremias 18, do 1 ao 6. Confesso que é com grande temor e tremor estou aqui hoje trazendo a palavra do Senhor, né? Vou falar apenas aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que não é muito, é pouco, mas eu sei que o Senhor também, Ele fala através do pouco. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para que foi enviado. Então eu creio que mesmo no pouco, o Senhor falará aos nossos corações. O Senhor falará no meu coração e no teu coração. Amém? Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Só vou repetir um pouquinho esse texto, né? Nesse texto nós vemos, né, que o Senhor ordenou para que Jeremias descesse à casa do oleiro. Né? Jeremias desceu à casa do oleiro, né? Assim como o Senhor havia lhe ordenado. E chegando ali, Jeremias pôde ver que o oleiro fazia a sua obra sobre as rodas. Porém, a obra que o oleiro estava fazendo, um vaso de barro, se quebrou em suas mãos. Mas o oleiro tornou a fazer dele um outro vaso, assim como foi bem visto aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Amém? Nesta passagem do vaso e do oleiro, nós podemos ver, né, o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Quando nós nos decidimos a nos colocar nas mãos do Senhor e deixar que Ele nos molde e que Ele nos faça conforme a sua vontade e o seu querer. Né? O princípio que nós aprendemos aqui é que todo homem é como barro. Deus formou o homem do pó da terra, do barro. A palavra do Senhor diz que nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. Essa nossa condição deveria eliminar de nós todo e qualquer sentimento, né, de vaidade, né, de superioridade, de orgulho e de exaltação. Fisicamente falando, nós não somos nada. Tudo que nós somos, nós devemos ao Senhor, que nos formou e soprou em nós o fôlego de vida. Tudo que nós somos, devemos unicamente ao Senhor. Amém? Né? E em 2 Coríntios 4, versículo 7, a palavra do Senhor diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Né? Você é um vaso. E dentro de você tem um grande tesouro. Mas saiba de uma coisa: a glória não é para você. A glória não é para mim. Né? A excelência do poder é de Deus. Amém? Né? Eu estava meditando nesse versículo e eu pude assim observar a humildade de Paulo, né? Quando Paulo escreveu esse versículo, né? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Eu pude assim ficar observando assim a humildade de Paulo. Embora Paulo fosse um homem, né, usado por Deus, embora Paulo fosse um homem que tinha vários dons, Paulo tinha vários talentos. Paulo era um homem que perseguiu o evangelho de Cristo, mas também foi perseguido, né? Mas era um homem de Deus, tinha muitos dons. Eu estava observando que em momento nenhum Paulo se exaltou, né? Em momento nenhum Paulo achou que tudo aquilo que ele fazia pelas suas próprias forças, pela sua própria capacidade. Mas ele entendeu que tudo que ele fazia devido ao tesouro que habitava dentro dele, o tesouro Jesus Cristo, o tesouro Espírito Santo que habita dentro de nós, né? Então tudo que nós fazemos, não fazemos
por nós mesmos, né? A palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, sem o Senhor na nossa vida, nós não podemos fazer nada. Então, nós não devemos, né, nos exaltar diante daquilo que nós fazemos, né? Porque nós fazemos para o Senhor, nós fazemos para agradar o Senhor, né? E não a homens, né? E Paulo diz também que esse tesouro está num vaso de barro. Por que será que Paulo diz que esse tesouro está num vaso de barro, né? Porque o vaso de barro, ele é um vaso simples, ele é um vaso humilde, ele é um vaso que tem pouco valor comercial, né? Talvez se nós fôssemos comprar um vaso para enfeitar nossa casa, talvez nós compraríamos um vaso de cristal, um vaso de ouro, um vaso de prata, sei lá, né? Mas jamais nós compraríamos um vaso de barro, né? Nós vemos aqui quantos vasos lindos, né, que apareceu aqui, mas nós vemos o vaso de barro tão simples e tão humilde, e Paulo diz que o tesouro está dentro do vaso de barro, né? Por isso, não se preocupe, né? Talvez você possa se sentir assim menos querida, você pode se sentir menos amada, você pode se sentir um pouquinho rejeitada, mas saiba que dentro de você habita o grande tesouro. Dentro de você é um vaso de barro, e dentro de você está o tesouro, Jesus Cristo. Não se preocupe com os vasos grandes, né, que querem ser maior do que os outros, né? Não se preocupe com os vasos limpos, que muitas das vezes é limpo por fora, mas o coração é cheio de impureza, cheio de inveja, né? Cheio de um monte de coisa que não agrada ao Senhor. Não se preocupe, né, com os vasos, o vaso de cristal, não se preocupe com nenhum desses. Você é um vaso de barro, e o tesouro está dentro de você. Paulo não disse que o tesouro estava no vaso de cristal, Paulo não disse que o tesouro estava no vaso de ouro, mas ele disse que o vaso estava o tesouro estava no vaso de barro, né? Seja o vaso de barro que Deus procura, né? Seja o vaso que agrada ao Senhor, o vaso humilde que agrada a Deus e não a homem. Amém? Né? Assim, o barro, né? Falando sobre o barro, assim, o barro ele não tem o direito de escolha, né? A forma e o modelo, quem dá é o oleiro. O oleiro é que decide o que fazer com o barro. Mas muitas das vezes o barro está seco, o barro está duro, sem condições de trabalhar. Então o que o oleiro faz? O oleiro quebra, o oleiro umedece aquele barro para fazer dele um outro vaso. E nós somos assim nas mãos do Senhor. Quando nós estamos ressequidos na alma e no espírito, sem condições de sermos trabalhados pelo Senhor, o Senhor nos quebra, nos molha com a água do Espírito Santo, para poder modelar em nós um vaso segundo a sua vontade. Amém, irmãs? Deus tem planos específicos para cada uma de nós, e nós ficamos muitas das vezes querendo ser aquilo, né, que Deus não planejou para nós. Tem muita gente querendo ser incrédulo, tem muita gente querendo ser objeto, vasos nas mãos do inimigo, e muitas das vezes Deus está puxando, Deus está chamando, Deus está dizendo, né, não te criei para isso, né, eu te criei, né, para ser um vaso de honra, para ser um vaso de bênção, né? Em Romanos 9, eu gostaria que você abrisse comigo, Romanos 9, versículo 20. Amém? 20 e 21 diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra, né? Barro, vamos parar de brigar com Deus, né? Deus tem o melhor para as nossas vidas. Vamos, como barro, nos deixar moldar pelas mãos do Senhor, né? Vamos, como barro, né, nos colocar nas mãos do Senhor e deixar que Ele nos molde conforme a sua vontade e o seu querer. Amém? Eu estava lendo vendo um estudo sobre o barro.